que foi criar a Viacom? Qual que foi a inspiração? Boa pergunta, Salas. A Viacom, ela saiu assim, ó. Eu viajando para Florianópolis com a Adriana, minhas filhas pequenas, isso em meados de 2015, ali nasce a ideia da Viacom, tá? Mas antes ainda, em 2013, nós criamos uma maleta móvel, a única do Brasil, tem até hoje guardado, você vai fazer parte do museu nosso, tá? Essa maleta era uma maleta que a gente usaria para fazer o teste no sistema de freios, ou seja, você ligaria ali as mangueiras, ela pegaria a pressão de cada item, o sistema de freio é baseado em circuitos, né? Circuito da parte de cuíca de freio, ele testa e sai um relatório na hora. O Viacom começou a nascer ali. Até meu irmão Ricardo, né, que hoje mora em Ribeirão Preto, ele me ajudou nisso, né? Conseguimos criar e saiu. Eu fui pegar essa maleta e fui ofertar para as empresas, mas não era o que as empresas queriam, porque imagina, era uma maleta portátil que você teria que ter e teria que abrir, então não era ainda a Viacom. E em 2015, viajando de carro, a Viacom nasceu. Lembrando, para proteger nosso trabalho, porque eu precisava de uma ferramenta que eu conseguisse enxergar, tá? Em 2015, nasceu a ideia Viacom, e eu tenho um grande amigo, um irmão que hoje está conosco, que é o Eduardo, um parceiraço meu, nosso diretor de tecnologia, diretor de operações, e Eduardo foi o primeiro que eu fiz o contato com ele. O Eduardo, ele, nessa ocasião, prestava consultoria para a nossa empresa, e eu falei, Eduardo, nasceu uma ideia, viajando aqui, contei a história para ele, com a Adriana, vi os caminhões passando, Adri, nós precisamos criar uma ferramenta para ajudar os empresários. Porque assim, o que acontecia? Para vocês terem uma ideia, nós recondicionávamos uma peça, o conserto de uma peça, e o caminhão viajava. Muitas vezes chegavam com aquela peça não mais no lugar, chegava uma outra peça usada, estragada. E como você ter a rastreabilidade disso? Aí startou a ideia. O Eduardo veio, começamos a desenhar, aí surgiu, mudamos de novo. Ou seja, a Viacom nasce oficialmente em 2018 e em 2019 nós inauguramos a Viacom. Entendi. Como que hoje a Viacom, você falou de freio, você falou que nasceu para poder fazer uma auditoria praticamente, né? Para fazer uma fiscalização, monitorar ali a inspeção. E como que isso hoje está ajudando as transportadoras? Muito boa pergunta. Salas, assim, ó, a Viacom então nasceu, né, para isso, exatamente isso, nasceu para monitorar nosso trabalho. E ali virou um negócio. Nós entendemos que a Viacom, ela fez o quê? Ela não era mais, ela não podia ficar debaixo mais de uma empresa, ela teria que ser uma empresa e ela tem que andar, voar, né? E é o que de fato a Viacom está fazendo hoje, né? Ela voa, ela está em voo e, como diz meu sogro Mário, que hoje é do conselho, ela está entrando em cruzeiro, né? Mas ainda está em pleno voo, né? Mas assim, hoje ela tem ajudado muito as transportadoras, porque as transportadoras começaram a enxergar que precisa ter o controle na mão. Precisa enxergar, ela precisa entender como que a manutenção está sendo feita. Ou seja, ela precisa o quê? É o que o Viacom faz. Ele monitora a execução da manutenção. Entendeu? Opa, aí mudou. O empresário, o diretor, o gestor começou a enxergar aquilo como um aliado. Ah, um detalhe. O motorista também começou a enxergar a Viacom como aliada. Porque a ferramenta Viacom ajuda ele em estrada, quando quebra lá um componente, ele evidencia na hora a necessidade de troca do componente, manda nosso painel, o gestor, não importa onde ele esteja no local do país, ele tem acesso e ali ele toma as decisões rápidas e assertivas. Então, a Viacom hoje ajuda o empresário a controlar os gastos no geral. Troca de fluidos, filtros, pneu. Isso aí. Tem mais alguma coisa que hoje... Então, o que a Viacom faz, Salas? É exatamente isso. O empresário, aquilo que era, sabe, imprevisível, passou a ser previsível. Entendeu? Entendi. Ele passou a ter controle. Então, ele sabe qual o momento que ele vai ter que trocar uma cuíca de freio, uma válvula, né? Porque agora ele está enxergando. Tá? Então, eu trouxe realmente a redução de custo para ele, evitando troca desnecessária de peças. Mas aí um detalhe, Salas, assim, o transportador começou a enxergar isso, mas para isso nós tivemos que entrar em indústrias.
né? Então, grandes indústrias hoje estão conosco, entre elas a Roganas, que é a maior produtora de pó de ferro do mundo, trabalha com a Viacom. A ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, também está conosco. Está vindo aí agora Unilever, a CSN, que começa agora em junho, que é a Companhia de Siderúrgica Nacional, né? Ou seja, olha que interessante, por que essas indústrias fizeram? Enxergaram que a Viacom ela vai fazer a fiscalização, não no intuito de punir, não no intuito de multar, não, mas no intuito de reeducar, sabe? É trazer essa nova cultura. Ou seja, o caminhão tem que entender, o dono da transportadora ou o autônomo, entender o seguinte, ó, meu caminhão ele precisa estar em boas condições, por quê? Eu estou envolvido no maior programa desse país que a Viacom lançou, que é o Programa Nacional Veículo Seguro, que é em prol da vida e a segurança. Entendeu, Salas? E as transportadoras, os donos começaram a enxergar isso como uma ferramenta, e é o que está acontecendo hoje. Inclusive, né, Vicente, é uma das perguntas aqui que eu ia fazer para você, porque você desde o início vem falando de manutenção, de prevenção, e hoje a Viacom é uma das ferramentas que pode-se dizer que é um selo de garantia para a estrada segura. Me fala mais sobre isso. Perfeito, muito bom, é isso mesmo. A Viacom é a certeza, nós já temos até a nossa fala, a Viacom é a certeza de você chegar lá, exatamente, é o selo. Quando você vê a Viacom, essa é o nosso, inclusive, o nosso objetivo, você transportador que está assistindo nós agora, você motorista, é fazer isso, que quem vê a Viacom é ter a tranquilidade, ou seja, passou pela Viacom. É o selo. É um veículo inspecionado. Um veículo inspecionado pela Viacom, porque nós seguimos rigorosos processos de inspeção. Nós, por exemplo, nas indústrias, Salas, para você ter uma ideia, você já sabe disso, nós temos lá dentro as nossas unidades dentro das indústrias. E temos lá operadores, checklist 24 horas e mecânicos especializados para fazer a fiscalização e a inspeção. Eu recebi uma pergunta outro dia, a gente está fazendo um levantamento completo sobre o mercado e uma das perguntas que chegaram fazia referência a isso. Pô, mas o Viacom só controla carro, caminhão, e eu tenho uma frota de carros, e aí Viacom hoje está em qual segmento? Que tipo de trabalho a Viacom, além desses do rodoviário, faz? Viacom hoje podemos dizer que está no setor agronegócio, setor farmacêutico, locadora de veículos, sistema de carga, rodoviário de passageiros, olha que interessante. Ou seja, o passageiro enxergar lá, ver, opa, estou tranquilo, porque aqui, só para você ter uma ideia, temos projetos em andamento dentro da ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação, né? Ou seja, um baita de um projeto que em breve os aviões vão estar lá com o selo Viacom, né? Ônibus rodoviários. O passageiro vai conseguir saber o status de manutenção do veículo, é isso? É isso aí, vai estar lá, ó. Vai estar assim, ó. Tem aqui o status, veja aqui o status de manutenção desta aeronave ou deste veículo ou deste ônibus. E ele vai pegar... Ou de uma embarcação. Ou de uma embarcação, isso aí, isso aí, navios, está fazendo um cruzeiro, vai estar lá, opa, eu quero ver como está a manutenção. Ele vai lá, vai fazer a leitura do QR Code e deu. Ele vai enxergar status conforme manutenção aprovada, ou seja, viagem tranquila. Por que surgiu isso, Salas? Porque eu, como passageiro, gostaria de ver isso. E eu percebi que não era só meu desejo, deve ser o seu desejo também, o desejo aqui dos nossos visitantes, o desejo de você, nosso aí telespectador, de entrar dentro de um ônibus, entrar num avião, enxergar, ou vai fazer um cruzeiro, acompanhar. Isso traz segurança. O pessoal está cuidando mesmo, opa, vou tranquilo. Né? É uma viagem mais tranquila, sem aquela pressão. Será que está em dia essa manutenção? Você escuta um barulho, por exemplo, no avião. Meu amigo. E o Viacom é personalizável? Ele é totalmente personalizável, você customiza ele de acordo com as necessidades do cliente. Tá? Há um detalhe. A Viacom, ela, além de mandar para a plataforma, ela manda todas as informações para dentro do nosso Analytics, que é o BI.
Aí o BI, meu amigo, é os dados. Aí você enxerga o ranking. Qual que é o caminhão que menos quebra? Aliás, qual foi a peça que mais deu problema para essa transportadora? É o que as indústrias estão fazendo. Então, na verdade, o BI é a cereja do bolo. É isso aí. Ali onde o cara encontra dados, é informações. Isso aí. É o que a alta cúpula, a diretoria quer enxergar. Eles querem ver isso aí, quer ver os dados. Ó, deixa eu ver, ranking das transportadoras. É o que a NTT vai fazer. Nós estamos aí com um projeto junto à NTT, que em breve vocês verão nas rodoviárias, operadores nossos ali fazendo a inspeção junto com os agentes fiscalizadores da NTT. Vocês vão enxergar ali o pessoal fazendo, acompanhando. O sistema de freio, como é que está? Está com vazamento? Não está em dia. Cuica de freio, nenhuma isolada. Luzes, como é que está? Limpador de para-brisa. Tudo. E a NTT lá de Brasília vai enxergar no painel macro, só para você ter uma ideia. Limpeza do ônibus. Ar-condicionado, tudo. Até a condição do motorista. Até se ele está com os documentos em dia, se aquele veículo está em ordem com Perfeito. o governo. Você falou uma coisa aí, Salas, foi bom você citar. Hoje, dentro dessas empresas que eu te falei, né? Vamos pegar um exemplo da própria ArcelorMittal, que hoje nós estamos fazendo lá checklist de segurança, checklist de inspeção. Estamos fazendo hoje checklist dos lacres, para evitar desvio, para evitar fraude. Estamos fazendo o quê? Checklist, análise do motorista, que é os documentos, ver se a carteira dele não venceu. Está fazendo o exame do que ela também, o exame do etilômetro, bafômetro. Olha onde a Viacom foi. Exatamente. Não no intuito, mais uma vez dizer, de punir. Não, mas para educar, mostrar, né, que essa é a ideia. É uma mudança de cultura. É uma garantia de que aquele veículo e aquela pessoa que está conduzindo está em ordem. Isso aí. É isso aí. E ele saber que aquilo é para proteger ele. Essa é a ideia, que ele chegue bem na casa dele, que a esposa está lá esperando ele, os filhos, né, os pets. É isso que a gente mostra para os motoristas. Então, na verdade, o Viacom hoje é a garantia não só para o transportador, mas para o embarcador, mas para as famílias, né? E para quem está em volta, porque chega bem a pessoa que hoje tem uma manutenção em dia.